Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Estudando, refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés, nós já adentramos pela porta que se chama o caminho, já passamos pelo altar do sacrifício, já passamos pela bacia de bronze, passamos pela porta que se chama a verdade, e agora nós estamos no lugar santo, aprendendo as verdades, os tesouros escondidos na mobília deste lugar. Ontem nós terminamos a nossa reflexão a respeito da mesa dos pães da presença. E hoje nós vamos dar início, então, ao estudo, à reflexão a respeito do candelabro de ouro ou a menorá de ouro. Esse texto nós encontramos, então, as instruções do nosso Deus a respeito desta mobília em Êxodo capítulo 25, versículos de 31 a 40. E existem, então, outros textos lá em Números que falam a respeito, então, dessa mobília do lugar santo. Nós vamos fazer a leitura, então. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Deverá ser feito este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, as suas cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão chamadas as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre as 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre as 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as suas 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça, com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar, pavio, seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazer tudo, segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Nos lembrando que Moisés viu, né, o tabernáculo divino, né? Então fala o que você viu, né? Ele fala, né, o modelo que foi mostrado a você no monte. Então aqui nós podemos entender o que nós podemos aprender a respeito então do tabernáculo, do candelabro. Tem 2 coisas importantes hoje. O candelabro era de ouro, né? Foi o próximo objeto a ser fabricado depois da mesa dos pães da presença, e ficava exatamente do lado oposto, no lado sul, né, do lugar santo, então à frente da mesa dos pães da presença. Era um candelabro de ouro ou uma menorá, eu gosto, né, desse nome, menorá. É uma espécie de uma luminária, onde havia, então, foram feitas 7 lâmpadas. Tinha uma lâmpada principal, 3 para esse lado e 3 para esse lado. Depois eu explico isso. E elas eram, então, acesas, ou seja, tinha uma lamparina, eram lâmpadas, né, lamparinas e não velas, porque velas elas queimam e derretem rapidamente e se apaga, mas as lamparinas, né, essas lâmpadas permaneciam acesas se forem mantidas com o óleo, né? Então devia ser continuamente, não poderia se apagar esta luz do candelabro, deveria ser mantida. Então essa luz acesa, então o óleo constantemente era colocado e essa luz desse candelabro não poderia se apagar. Mas o que nós podemos então aprender aqui com esse início?
A igreja não é uma vela, nem deve iluminar, então, como uma vela. A igreja deve ser como um candelabro espalhando fortemente, então, a sua luz divina através do seu contínuo abastecimento, ou seja, pelo óleo do Espírito Santo de Deus. Então, lá em Apocalipse, nós vemos, né, o candelabro no meio da igreja. Então, o Espírito Santo, então, ele continua abastecendo, né, a igreja, sendo ela iluminada, então, pela luz. Que luz? O principal propósito, então, desse candelabro era irradiar a luz, iluminar tudo ao seu redor, tudo que havia, então, no santuário. No versículo 31 diz assim, nos diz o seguinte: faça um candelabro de ouro puro batido. O que nós podemos aprender aqui? Então, que nenhuma medida foi dada na fabricação deste candelabro. Assim como na bacia de bronze também nós vimos que não havia nenhuma medida e nenhum tamanho. Então, nós podemos entender que não podemos medir a luz de Deus revelada ao mundo por meio de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele revela, então, né, como nos fala a palavra de Deus lá em Daniel 22, esta luz que veio, né, a luz do mundo, que é Jesus, que veio ao mundo, ele revelou aquilo que estava escondido, o profundo e o escondido. E ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, né? Daniel falando sobre a luz que viria ao mundo, assim como Isaías também. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Então, a luz do mundo já veio e ela é Jesus. Então, assim como nós não podemos calcular, né, a extensão e nem medir e nem a luz, né, do mundo que é Jesus, aqui nós podemos também entender que a bacia, né, de bronze não havia medidas e nem tamanhos, porque também não podemos calcular, né, o poder purificador da água, representada aqui pela palavra de Deus, representada na bacia de bronze. Outro elemento importante aqui que liga essas duas peças, né, que elas foram feitas então foram feitas com metal puro, né? O candelabro foi feito com ouro puro batido e a bacia de bronze foi feita com o bronze polido. Nenhuma madeira foi incluída, então, na estrutura dessas duas peças. Então, o ouro utilizado aqui, que nós podemos aprender, que o ouro utilizado aqui nos lembra novamente sobre a divindade e a natureza divina, vistas primeiramente aonde? Em Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. E em segundo lugar, então, na igreja. Mateus 5,14 nos diz assim: vós, igreja, sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ela então dá luz a todos aqueles que estão em casa. Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração de todo mundo. Então, a luz chegou ao mundo e esta luz é Jesus. Este candelabro de ouro representa então esse ministério de Jesus de trazer luz para a nossa vida, trazer luz para a nossa família, para nos tirar das sombras, né? E de dissipar todas as trevas. Então, o que podemos aprender? Podemos aprender hoje que nós precisamos pedir a Jesus que acenda a sua luz no meio da nossa família. Acenda a luz
de Jesus no meio da sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça a sua luz sobre você. Até amanhã e nós vamos continuar então aprendendo a respeito deste móvel, esse utensílio maravilhoso que o Senhor colocou neste tabernáculo e que tem lições preciosas para nós. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.